Então, veja, primeiro de tudo, é importante, assim, você dar uma olhadinha na tua bagagem de mão, tá? O que você tem na tua bagagem de mão? Então, o que você tem em termos de experiência, conhecimento acumulado na área da psicologia, que você acredita que poderia ser aproveitado ou aproveitados, né, essas experiências, esses conhecimentos na consultoria. Com certeza tem conhecimento aí, tem experiência aí que dá para você aproveitar, né? Por exemplo, às vezes, né, tem uma profissional que eu conheço que ela trabalhou muito tempo numa determinada instituição e ela tem um conhecimento e tem uma prática específica, por exemplo, em relação a trabalhar com dependência química. E veja, é possível você montar um programa de dependência química, sobre dependência química, prevenção, intervenção, enfim. Eu não sou especialista nessa área, então me desculpem, eu vou falar bem, né, assim, teórico mesmo. Mas estou dando um exemplo. E levar para dentro das organizações. O que eu posso afirmar para você é o seguinte: olha, faz 35 anos que eu trabalho na área organizacional. Os primeiros 13 anos foi como gestora de RH, e agora os últimos, né, nesses 21 anos, 14 anos como gestora, analista, gestora de RH, e agora como consultora nesses 21 anos. O que eu afirmo para você é que muitas áreas de gestão de pessoas, muitas áreas de recursos humanos não sabem o que fazer quando tem um funcionário que apresenta sintomas de dependência química. Eu posso afirmar isso para você. As grandes organizações que têm uma estrutura diferente, que têm condições até de fazer convênio com clínicas, enfim, é uma outra realidade. Mas tem muitas empresas, muitas organizações que não sabem. Eu te digo isso, inclusive, pela experiência que eu tive quando eu era gestora. Né, que aconteceu uma vez, eu tive uma situação como essa e eu não sabia a quem recorrer, nem eu nem minha equipe. A gente ficou, tudo bem que faz alguns anos, né, mas a gente ficou assim, para onde que a gente vai? Que órgão do governo que vai poder nos ajudar? É pelo SUS? Não é pelo SUS? Como que vai ser? Que para quem está nessa área deve ser algo tranquilo, né? Falar, não, vai por aqui, aqui, aqui. Mas quem está numa outra realidade, num outro mundo, tendo contato diariamente com outros conteúdos, né, com outros conhecimentos, vai ter dificuldade, sim. Então, por exemplo, olha só, algo que parece que não tem nada a ver, não vai poder aproveitar na consultoria, e tem sim como aproveitar, tem sim como você levar, por quê? É sempre pensando assim, né? O que eu sempre coloco aqui para vocês. Para você definir os serviços que você vai oferecer, olhar na tua bagagem de mão é um passo importante, né? Nesse primeiro passo, defina o que você vai oferecer. É importante olhar na tua bagagem de mão, mas é importante também você pensar assim, qual a dor que as empresas estão apresentando? Qual a dor que as empresas estão se queixando? E quais são esses sintomas que estão aí refletindo, né? Que as empresas estão trazendo? E isso a gente vê em reportagens, em publicações, né? Mesmo às vezes aqui no LinkedIn ou em revistas, né? Revistas que são especializadas em temas de gestão de pessoas, né? Então, você vai levantando informações para você já ficar mais antenado assim, peraí, parece que isso aqui é uma dor da organização, né? Parece que aqui tem algo que precisa ser trabalhado, olhado, cuidado, né? Porque olha os sintomas que estão apresentando, né? Vou dar um exemplo rapidamente para você, né? Essa semana eu vi na capa de uma revista, eu não vou me lembrar agora qual revista que foi, sobre o etarismo, e eu venho dizendo desde o começo do ano que etarismo é um tema que está na pauta, que precisa estar na pauta das organizações, e além da necessidade de estar na pauta das organizações,
que é sim um tema que nós podemos ajudar as organizações, né, a discutir a questão do etarismo. São todas as organizações que vão precisar? Não, mas eu estou te dando um exemplo. E essa semana veio na capa da revista dizendo que profissionais com 30 anos, 31 anos, está sendo considerado velho para o mercado. Gente, vamos lá, né? Parece que o gerencialismo e o capitalismo está pegando pesado mesmo, né? Imagina, né? E como que você pode lidar com isso? Né? Como que você pode ajudar as organizações com essa dor? Porque não dá para conceber uma organização, e uma organização não vai se sustentar com pessoas muito jovens e sem experiências. E nem também com pessoas com muita experiência e que não estejam disponíveis para se atualizar, para se reciclarem, enfim. Então, essa diversidade toda que existe, você precisa achar meios de integrar essa diversidade para que eles possam reconhecer o que cada um tem que pode complementar o outro. Né? Eu estou dando um exemplo aqui, que é na complementaridade das diferenças que a gente cresce, que a gente enriquece. E isso também dentro das organizações. Então, veja quantas possibilidades de trabalho que dá para a gente fazer com esse tema do etarismo. Né? Então, o que eu estou te trazendo?